Boa tarde, um prazer compartilhar a palavra com vocês. Aqui eu estou com muita expectativa. Os dois cultos, manhã e tarde, foram assim muito especiais para mim, que é um grande desafio, né? Tá aqui em cima, não é fácil. Essas escadas parece que são as mais longas que eu já subi, mas eu tenho convicção que o Senhor ele vai falar conosco hoje. Ele vai trazer revelação, clareza daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? O tema dessa ministração é sendo relevante em sua geração ou sendo relevante na nossa geração aqui no contexto geral. E isso tem gerado uma crise dentro do meu coração de nós sermos relevantes. A palavra relevante, ela não significa e não está associado a uma posição social. Ela está associado a nós sermos diferentes, a fazer a diferença aonde nós estejamos, fazer a diferença aonde nós passarmos. Então eu creio que ser relevante é nós usufruirmos daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, mas também ser um canal daquilo que o Senhor quer fazer através de nós na vida das pessoas. E isso tem, como eu falei, tem gerado uma crise muito grande no meu coração. Eu fiz uma viagem dos sonhos, para mim foi muito marcante em julho. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem pela Europa, e nós estamos hoje, essa semana, esse ano, comemorando 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, né, o berço da Reforma é a Alemanha. Então teve muitos outros países que usufruíram dessa reforma, tiveram uma transformação, uma mudança em seu estilo, em seu comportamento. E quando eu estava lá nessa viagem, eu tive uma crise pessoal muito grande. Parece engraçado, né? Estar de férias, um momento para você curtir, para você desfrutar de tudo aquilo. Eu estava desfrutando, foi muito legal, porém eu tive uma crise muito grande. Eu estava em uma travessa, em uma avenida, e essa avenida era muito movimentada. Era impressionante a movimentação de jovens, de pessoas naquele local, era muito grande. E eu parei assim por um tempo, fiquei pensando, eu falei, uau, cara, quantas pessoas tem nesse lugar? E eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens. E não era só jovens, era muita bicicleta, era muito ônibus, eram os trólebus passando. Era assim, meio que uma confusão muito grande. Mas eu falei, cara, uau, nós precisamos manifestar o reino dos céus nesse lugar. E lá nesse lugar, a maconha, ela é liberada em pontos da cidade. Então você imagina como não é a cidade. Os jovens, eles saem de todos os lugares do mundo para ir para essa cidade. Essa cidade, pelo que eu ouvi falar, é a capital da perversidade. Isso é muito forte. Eles têm até uma rua lá, uma rua chamada Distrito Vermelho, onde as mulheres, elas ficam ali em vitrines para elas se prostituírem. Então eu parando, vendo tudo aquilo que eu estava observando, falei, cara, Senhor, me perdoa, eu não estou sendo relevante, eu não estou fazendo a diferença. E isso começou a gerar uma crise dentro do meu coração para que eu pudesse cumprir o propósito. E andando mais lá, vendo isso tudo, o berço que aconteceu toda essa reforma, onde aconteceu muitos avivamentos, hoje a maioria, se não todos os países da Europa, frios. As igrejas, para vocês terem ideia, elas precisam inserir vários relógios na parede e cobrar 25 centavos de euro para você entrar, ficar observando aqueles relógios, porque eles dizem que dão longanimidade. Cara, aonde aconteceu avivamentos históricos, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas lutando para viver um verdadeiro avivamento, um verdadeiro evangelho, e hoje, triste. Você entra nas igrejas, uma igreja morna, uma igreja em silêncio, uma igreja que não tem manifestado, não tem sido relevante na sociedade. Falei, meu Deus, aquilo começou a gerar uma indignação no meu coração. E não sei se todos sabem, mas isso já é nomeado, mas eu ouvi lá também, em Milão, 2019, as lojas, elas não terão mais gêneros nas suas roupas.
Vocês vão entrar nas lojas a partir do ano de 2019 e vocês não vão ter mais gêneros. A roupa feita para a mulher, ela vai servir também para o homem. Olha só o que eles têm inserido na cultura da Europa, na cultura até mesmo do nosso país. Isso tem sido uma crise, tem batido na nossa porta. E muitas vezes nós estamos parados, observando o diabo agir nas nossas famílias, agir em nosso meio social. Não temos sido essa geração relevante, essa geração que vai fazer a diferença. E eu falei: Senhor, eu quero ser relevante, me ensina, me mostra os caminhos para ser relevante, me traz instruções de como ser relevante em meio a essa sociedade, porque nós podemos ver tudo isso que está acontecendo. Cara, mas teve uma cena que me marcou muito. Eu falei: meu Deus, eu preciso ser algo, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estava saindo de um país para o outro, eu estava estava embarcando para o avião, e eu ouvia falar de jovens que usavam camiseta preta com a cruz de ponta cabeça. Eu ouvi falar isso, mas quando eu vi aquele jovem, eu estava na fila, e eu vi aquele jovem com a camiseta preta, a cruz de ponta cabeça, eles estão dizendo que eles não acreditam em Jesus e que Maria era uma prostituta. Olha, você tem ideia como que estão as coisas acontecendo? E a hora que eu olhei para aquele jovem, parece que eu consegui penetrar dentro da alma daquele cara. E foi incrível assim, que eu vi a tristeza dentro do olhar dele, ele esperando a manifestação dos filhos de Deus, ele esperando a manifestação das pessoas relevantes na sociedade, que estão cheias do Espírito Santo. Eu quero ler um texto com vocês, que vai deixar bem claro, aquilo que o Senhor quer de nós, Atos 13, 36. Diz assim: tendo, pois Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Cara, isso aqui é um panorama. Paulo, ele está relatando um panorama, trazendo do Velho Testamento, trazendo Saul, mas quando ele relata Davi, que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Em outras palavras, trazendo aqui para a palavra que eu quero trazer, relevante, Davi foi relevante na sua geração. Falei: Senhor, eu quero ser relevante, eu quero fazer a diferença aonde eu passar. E queridos, eu tenho convicção que a palavra relevante, para mim, no meu contexto, é ser instrumento e ali um canal da manifestação do poder de Deus. Eu preciso ser relevante aonde eu estou, mas por isso que eu preciso atrair o Espírito Santo sobre a minha vida, e que as pessoas possam reconhecer algo diferente. Relevante é ser algo diferente, é ter algo diferente para compartilhar, é ter algo que as pessoas, elas vão falar: cara, o que é isso? Eu preciso disso, As pessoas estão necessitando do amor do Pai, elas estão clamando por isso. E lá eu falei para o Senhor: Senhor, me dê algumas coisas palpáveis que eu possa fazer, que eu possa exercitar, para que eu possa ser relevante. Eu não quero ter um status, eu não quero ser lembrado pelo meu nome, porque eu tenho certeza que a nossa geração, queridos, é uma geração sem face. Muito tempo, Deus levantou muitos homens, como Davi, que nós sabemos até hoje, como muitos caras, muitos homens de Deus, Spurgeon, muitos homens, Tozer, cara, mas a nossa geração é sem face. Vai ser uma geração que vai levar a maior número de pessoas para o céu, sem os nomes serem mencionados, porque é a geração que busca e introniza o Espírito Santo e vive aquilo que nós pregamos. E a primeira coisa que o Espírito Santo, ele falou para mim: cara, se você quer ser relevante, saiba quem você é. Foi muito difícil ouvir isso, porque ele falou para mim: quem você é quando ninguém está te olhando? Quem você é quando as luzes se apagam? Quem você é quando você não está ministrando, quando você não está na célula? Quem você é? Quais os medos te afligem? O que tem passado na sua mente? O que você tem feito? Walter, quem você é? E eu te pergunto, queridos, quem nós somos? Quem nós somos? Quantas crises pessoais temos? Quantas dúvidas? Estamos muitas vezes empolgados, falando que vamos discipular, vamos cuidar, e não só isso, mas viver o reino de Deus, viver as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, mas outros dias, não, acho que isso não é para mim. Poxa,
eu acho que tudo isso é só para ele, para mim não, isso não se encaixa. Eu ser protestante por algo, eu lutar por algo, não, isso não é para mim. Queridos, muitas vezes não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes não temos a plena convicção daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ficamos rodeando, ficamos perdendo tempo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Por isso que o Senhor, eu amo o livro de Jeremias. Jeremias, um dos profetas levantados na geração dele, ele foi influente, ele foi relevante, porque ele entendeu que ele era ali o mais simples de todos que estavam em meio à sociedade, porém cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus, ele se torna relevante, ele se torna um homem que estava influenciando, avisando sobre aquilo que estaria para vir, sobre o exílio na Babilônia. Então nós precisamos ser esses homens, e ele diz, bem sei os planos que tenho para vós, plano de lhe prosperar e não causar dano algum. Era isso que Jeremias estava falando para nós, é isso que Jeremias estava falando para aquele povo, o Senhor que sabe os planos que tem para vocês, plano de lhe prosperar e não causar dano algum. Quantas vezes, eu falo isso por mim, nós achamos que muitas coisas que acontecem na nossa vida é para nos afetar, trazer danos sobre as nossas vidas. Cara, o Senhor que sabe, o Senhor que sabe. Eu falo isso porque eu vivi uma crise pessoal essa semana. Antes de ministrar essa palavra, parece que nós precisamos de fato viver aquilo que nós pregamos. E de fato, queridos, veio tanta acusação na minha vida, tanta acusação. Eu tive uma crise de dores, e eu fui no hospital, e o diabo começava a acusar, você vai morrer, você vai morrer. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Eu ouvindo aquelas acusações, eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Comecei a clamar, comecei a buscar o Senhor. O Senhor me trouxe uma palavra em 1 Efésios 4, que diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Cara, imagina isso, antes de tudo ser criado, sabe aquela praia que você curte, aquele lugar que você acha mais lindo do mundo? Antes de Deus criar isso, Ele gerou você dentro dele, para ser santo e irrepreensível. Deus falou isso comigo, Walter, você foi gerado dentro de mim, para ser santo e irrepreensível. Não estou dizendo que você não vai passar por luta, eu estou dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu estou com você. O princípio do discipulado, eu lembro que eu fui na terça-feira, pastor Guilherme sabe disso, fui na terça-feira, eu abri meu coração para ele, eu falei, Guizão, eu estou com esses pensamentos, cara, ora por mim. Cara, a partir da terça-feira, eu apliquei Tiago 5,16, né, confessai as vossas culpas uns aos outros, e eu confessei aquilo, cara, parece que foi assim instantâneo, não pensei mais naquilo, fui curado totalmente. Há um poder no discipulado, há um poder no compartilhar, porque se nós precisamos é demonstrar quem nós somos de verdade. As pessoas, elas não te seguem pelo que você fala, elas te seguem pelo que você é de verdade. Pode durar até um tempo, mas muitas vezes elas vão descobrir as suas falhas, as suas limitações. Por isso que nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor, ser de forma cristocêntrico, inserir Ele dentro de nós, viver o Espírito Santo dentro de nós e usufruir da nossa identidade em Cristo Jesus. É para isso que Ele nos chamou, para nós sabermos quem nós somos nele. Porque se nós muitas vezes ficarmos nos questionando, nós nunca vamos saber quem nós somos, sempre teremos dúvidas. Mas quando nós colocamos Cristo no centro, nós entendemos que nós fomos gerados nele para ser santo e irrepreensíveis perante a Ele. Saber quem nós somos faz toda a diferença. E o Senhor falou muito claro comigo, Walter, você precisa saber quem você é, aprenda a usufruir do meu Espírito dentro da sua vida, podendo ser a manifestação até mesmo nas suas fraquezas. Eu amo quando Paulo fala, eu tenho prazer nas minhas aflições. Você já parou para pensar isso? Um cara falar que tem prazer no sofrimento e nas aflições que ele passa, Paulo diz isso. Sabe por quê? Porque ele entendia a identidade dele em Cristo Jesus. Ele sabia que em Cristo Jesus ele era mais que vencedor. E então ele entroniza a vontade de Deus e ele diz, eu tenho prazer nas minhas aflições, porque é Cristo que vive em mim. Então é isso que nós precisamos, fazer com que Cristo viva através das nossas atitudes. Não é fácil, nós erramos, somos homens limitados,
Porém, quando o Espírito Santo se manifesta através das nossas vidas, a identidade é gerada na vida das pessoas. Quantos jovens hoje estão sem identidade? Quantos jovens hoje têm colocado a sua identidade no lixo? Identidade de homem, identidade de mulher, tem colocado a sua identidade, por quê? Porque não usufrui do poder do Espírito Santo, ou porque muitas vezes eu e você somos culpados, porque não manifestamos o amor e a identidade que conhecemos e deixamos as pessoas perecerem. Isso Deus tem falado muito comigo, saber quem nós somos dá destino para as pessoas. Isso é algo que nós temos que ter como convicção. Nós nunca vamos conseguir levar a ninguém a lugar que a gente nunca chegou. A gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir apontar somente a pessoa a seguir o caminho. Porque nós somos uma igreja de pais e filhos. Uma igreja que dá destino, uma igreja que dá propósito com identidade em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos exercer, queridos. O segundo passo aqui que o Senhor falou comigo. Eu quero até orar sobre esse passo, porque eu tenho convicção, queridos, convicção, que todo mundo já passou por isso aqui que eu vou falar, e isso foi uma crise muito grande pessoal, e eu tenho convicção que é o Espírito Santo que vai trazer clareza e vai trazer sabedoria agora, em nome de Jesus. Pai, eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que não são as minhas palavras que vão convencer, mas é o Teu Espírito que está nesse lugar, falando aos nossos corações, que irá trazer cura sobre essa área das nossas vidas. Eu Te amo, e eu sei que o Senhor está aqui, porque a Sua palavra me garante. Mateus 28 diz, eis que estarei convosco até a consumação do século. E eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, e eu estou com muita expectativa de Te receber cada dia mais, de Te ouvir cada dia mais. Ministra nos nossos corações sobre essa área, Pai, em nome de Jesus, amém. O Senhor falou para mim, Walter, se você quer ser relevante, saiba quem você é. Segundo passo, vença as frustrações. Saiba vencer as suas frustrações. Quantas frustrações nós passamos ao longo da nossa vida? Existe uma linha psicanalista de Freud que diz que existe o seio bom e o seio mau. Isso eu tenho um discípulo top, ele estuda essa parte de psicologia e ele me instruiu nisso. Seio bom e seio ruim. O que é isso? As mulheres vão entender bem. Seio bom é quando aquele bebê, bem bonitinho, ele vem e ele mama naquele seio e ele recebe o leite. Aquilo para ele, na psicologia, é o seio bom. Ele entende que é o seio bom. Porém, por alguma adversidade, ou até mesmo não ser o momento da hora daquela criança mamar, a mãe, ela não dá o leite, não coloca o bebê para ser amamentado. Ele experimenta o seio mau. Então vocês entenderam o que é o seio bom e o que é o seio mau. Com isso, a criança, ela desenvolve uma parada chamada superego. Alguém já ouviu falar em superego? Cara, o que é o superego? É quando você entende que não é tudo no seu tempo, não é tudo na sua hora, não é da forma como você quer. Então aquela criança, ela começa a desenvolver o superego. Ela entende que não é toda hora que está disponível aquilo. Então ela cresce uma criança que tem limites impostas por essa, falando via psicologicamente falando, ela entende por essa análise, né, da psicologia. Então ela entende isso e ela desenvolve isso. Cara, porém, eu tenho orado e tenho visto a minha geração, a nossa geração, uma geração mimada. Uma geração que quer tudo na sua hora, quer tudo no seu tempo, nunca consegue desenvolver o superego, saber o tempo das coisas, saber que nem tudo está disponível para ela, saber que muitas vezes não é só a sua opinião que importa. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós estamos frustrados. Não sei se você já parou para pensar, quando você se depara com uma pessoa frustrada, cara, pensa a quantidade de pessoas que através dela foram frustradas também. Porque a nossa geração, queridos, eu creio que não mais, a nossa igreja não, e eu tenho certeza que a gente tem se levantado para viver isso de forma
tão sucinta o evangelho de Cristo, sabendo a nossa identidade, e não sermos pessoas mimadas. Quantas vezes ficamos chateados com líderes, quantas vezes ficamos chateados com políticas, temos teoria para tudo, sabemos discutir sobre política, economia, tempo, clima, sabemos discutir sobre tudo, mas não praticamos nada. Sabemos ter opiniões, sabemos ir contra, sabemos se é da esquerda ou da direita, mas não sabemos, muitas vezes, colocar em prática aquilo que é o mínimo. Isso eu tenho falado que é para mim, o Senhor tem falado comigo isso. Deixa de ser mimado, entende que não é tudo no seu tempo, desenvolve o que a psicologia chama de superego, desenvolve um espírito reto diante de mim, desenvolva isso, busque isso, porque eu tenho certeza, isso é uma análise completamente correta, todos nós já fomos frustrados, todos nós já passamos por um processo de frustração. A frustração, quando ela não é dirigida de uma forma correta para o centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? Os nossos sonhos morrem, sonhos morrem. Quantas crianças, até pessoas que estão nesse lugar foram frustrados na sua infância, e hoje não consegue desenvolver uma família, porque foi frustrado no sonho de ter uma família. Quantas pessoas são frustradas profissionalmente, no primeiro trabalho, e não consegue executar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em outros trabalhos, porque passou por uma frustração. Quantos abrem novos negócios e não conseguem se desenvolver, porque foram frustrados? Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós muitas vezes não conseguimos subir no púlpito, não conseguimos pegar no microfone para falar, porque uma vez nós fomos frustrados, uma vez falaram para a gente que a gente não iria conseguir. Cara, o Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais. Eu quero ler um texto com você de um cara que soube viver, e soube sair dessa zona de conforto e vencer a frustração. Marcos 2,15, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Cara, imagina, um paralítico, 4 brothers, carregando aquele cara, por uma distância talvez longa, talvez curta, mas pensa quando aqueles caras, eles batem ali aonde Jesus estava, e encontra uma multidão de pessoas, eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam entrar. Pensa a frustração que gerou nesse cara, pensa a frustração que eles ficaram. Cara, mas aqui tem um segredo chave para nós vencermos isso. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe de uma coisa? A sua maior frustração está a um passo do seu maior sucesso, da sua maior bênção. Muitas vezes nós paramos no limiar da conquista. O limiar, o que é o limiar? Quando eu estou a um passo de conquistar, um passo de receber aquilo, nós desistimos, olhamos para trás. Cara, eu penso, o cara foi até aquele lugar, se ele tivesse ali, dado ouvidos às frustrações, nunca ele subiria, nunca. Eu sei que tem pessoas, e nós passamos por muitos desafios, mas cara, se você subir no teto, e você descer a sua maca, vai ser a maior cura, a maior manifestação que você vai ver do céu sobre a sua vida. Você vai ser curado dessa área. Ou vamos imaginar uma outra situação, nós vimos para a guerra. Imagina o pastor Cleito, o anjo dessa igreja, ele falando para nós, aqui vocês têm em torno de 250, 300 pessoas, nós vamos para a guerra, vamos, todo mundo, vamos, uhul, estamos juntos. Imagina, aí depois ele diz assim, cara, mas são 4.000 homens que nós vamos enfrentar. Qual seria o seu sentimento? Não geraria uma frustração? Cara, como a gente vai vencer isso? Como eu vou conseguir? Como nós vamos fazer isso? Vinha um monte de perguntas. Sabe por quê? A frustração, ela gera dúvida no seu coração. Ela gera dúvida se você quer esse ambiente ou não. Ela gera dúvida se essa é a sua igreja ou não. Ela gera dúvida se aquele é o seu pastor ou não. Ela traz dúvidas no seu coração. A frustração, ela
é algo demoníaco nas nossas vidas. Ela é algo comparado também na psicologia como luto. Todo mundo vai passar por isso. Então nós precisamos saber vencer tudo isso. E nós vemos aqui, segundo a Crônicas 20:12, cara, aqui é a chave para nós vencermos de fato essa frustração. Josafá estava com a notícia de que seu exército era menor do que o exército inimigo, de que não tinha força humana para vencer. Cara, aqui está a chave. Mas mandou levantar o louvor e a adoração, e declarou ao Rei dos Reis: ao nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos te veem. Olha isso, eles não sabiam como vencer. Muitas vezes, muitas frustrações, muitas lutas, nós não vamos saber como vencer. Porém, nós precisamos entrar em louvor, adoração, erguer os nossos olhos para o Senhor, e Ele vem ao nosso socorro. Ele nos dá a vitória, Ele vai trazer, porque olha só como diz, que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então, queridos, quando nós colocamos os olhos no Senhor, nós não enxergamos defeito na igreja, nós não enxergamos defeito nas pessoas, porque os nossos olhos estão em Cristo. Por isso que a Bíblia ela é muito clara. Jesus, Ele veio para ser servo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para nos ensinar que o menor no reino dos céus é o maior. Nós precisamos ser o menor, considerar as pessoas maiores do que nós, pessoas capacitadas, pessoas cheias do Espírito Santo. Precisamos olhar com esses olhos. O Senhor tem ministrado no meu coração, e Ele falou algo que eu confesso para vocês, não foi fácil ouvir. E muitas vezes nós somos frustrados e começamos a criticar, e o Senhor falou para mim assim: Walter, nunca critique alguém que você nunca chegou na posição que ela está. Doeu no meu coração, porque muitas vezes nós temos palavras duras, críticas, mas não sabemos o que aquelas pessoas passam durante o seu dia. Não sabemos as lutas, as batalhas, ficamos simplesmente ali questionando tudo, porque fomos frustrados. E eu tenho convicção, assim como nós vemos nesse paralítico, aquele cara, além de ser perdoado, eu acredito que o sonho daquele cara, ele foi restaurado. E eu tenho convicção, queridos, que nessa noite o Senhor está restaurando sonhos. O Senhor está trazendo você como uma pessoa relevante, porque muitas vezes o diabo coloca a gente tão para baixo, que a gente acha que a gente não tem valor nenhum. O Senhor que sabe o valor que você tem, Ele te conhece, Ele não está aí para aquilo que você tem feito de errado, mas Ele está aí para aquilo que você vai fazer no futuro. É por isso que Ele quer que a gente seja um povo avivado, um povo que vai ser reverente à presença dEle e relevante em meio à sociedade. Davi teve uma crise de identidade, muito grande. Nós vemos Davi, um cara sendo levantado, ele cai em um pecado, ele cai em um adultério, perdeu a identidade, foi frustrado. Porém o Senhor renova as forças de Davi, e Davi se levanta como um dos maiores reis que já existiu em Israel. Até hoje nós vemos na bandeira de Israel a estrela de Davi. Porque aquele cara, ele foi relevante no mundo espiritual, mas ele foi relevante na sociedade aonde ele estava. É isso que o Senhor nos chama para ser pessoas alegres, pessoas motivadas pelo Espírito Santo, pessoas que quando passarem por outras pessoas serão tocadas, pessoas que vão vencer dia a dia as suas lutas, as suas batalhas, sabendo a sua identidade. Se tem alguém que tem alguma enfermidade aqui, queridos, recebe a cura agora em nome de Jesus. Você é santo e irrepreensível, não se culpa por nada, porque tudo que a gente passa na nossa vida, a gente tem duas coisas para fazer: ou a gente fica frustrado, ou a gente dá a volta por cima, entroniza Cristo nas nossas vidas e conta como um testemunho de vida para que pessoas possam ser transformadas. Então é isso que nós precisamos, ter isso como convicção nos nossos corações. O terceiro ponto, já falei, saber quem nós somos, saber vencer as frustrações. Eu dividi em dois, mas vocês vão entender. Ter sabedoria
e ter conhecimento para sermos relevantes. Queridos, eu creio que a sabedoria ela vem de Deus, ela vem de uma conexão com o Espírito Santo. Muitas vezes nós não somos levados, não somos ensinados, não por culpa dos nossos pais, mas porque eles não tiveram também esses ensinamentos, mas nós não somos levados a viver uma vida íntima com o Senhor. Nós não temos essa conexão com o Espírito Santo diária e não conseguimos usufruir dessa sabedoria que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 2,14. A Bíblia diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quando nós nos conectamos com a videira, que é Cristo, nós começamos a viver uma vida de intimidade, de profundidade, nós começamos a atrair a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Mas, muitas vezes, como eu falei, nós não fomos levados, ensinados ali de uma forma prática a viver tudo isso. Porém, eu quero mudar esse conceito. Nós fomos sim ensinados de uma forma prática a viver tudo isso, a viver essa vida de intimidade e buscar essa sabedoria. Nós sabemos que Êxodo relata muito sobre a questão da construção do tabernáculo, relata sobre o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Nós sabemos que somente o sacerdote, naquela época, o sumo sacerdote, ele poderia adentrar dentro do santo dos santos e ele tinha que ir amarrado, porque se caso Deus consumisse ele o corpo era puxado. Então somente o sumo sacerdote entraria naquele lugar, o povo pediria perdão e eles colocavam uma oferta no átrio, e aquela oferta queimava. E o Senhor recebia ali como aroma agradável aos seus olhos. Porém nós sabemos que em Êxodo, quando diz que existia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, cada lugar existia uma porta. Para você entrar no átrio, você passava por uma porta, e para você entrar no santo lugar, você também passava por uma porta, e consecutivamente para entrar no santo dos santos também. A primeira porta do átrio era o caminho, a segunda porta do átrio do átrio era o caminho, a primeira porta do santo lugar para o santo do átrio, a primeira porta para entrar no átrio era o caminho, a segunda porta do átrio ao santo lugar era a verdade, e a terceira porta, que era para entrar no santo lugar, era a vida. As portas não tinham nomes. Por isso que quando Jesus ele é crucificado na cruz, o véu do santuário se rasga e abre um caminho. É como Jesus estivesse pegando na nossa mão e ele fala: eu sou o caminho, ele entra no átrio. Eu sou a verdade, ele entra no santo lugar. E eu sou a vida, entra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus nos mostrou o caminho da intimidade. Jesus nos mostrou o caminho da sabedoria que o mundo tem buscado. Jesus nos mostrou, é nos pés do Senhor. Ele nos colocou naquele lugar. Ele nos levou, importa, nos colocou. Você tem acesso, sabe por quê? Agora você é filho. O filho tem acesso a toda a sabedoria e a todo conhecimento que os céus têm. Vai ser exalado através de você agora na sua vida. Foi isso que ele fez nas nossas vidas. Então essa sabedoria é algo que nós precisamos buscar de uma forma íntima com ele. Isso ninguém pode te dar. Isso é só você e o Senhor. Somente ele. Não é aqui que nós buscamos. Nós buscamos sim essa sabedoria que vem, o Senhor derrama, mas a sabedoria pessoal que você necessita é na sua intimidade com ele. Então você precisa buscar, se nós queremos ser relevantes, nós precisamos buscar essa sabedoria. Eu quero dar um exemplo, eu vou falar sobre o conhecimento, mas eu quero dar um exemplo de sabedoria. Eu vou usar aqui a Bia, a minha filha, que eu fiquei assim em crise com isso. Eu falei, uau, preciso aprender isso cada vez mais. Nós estávamos na Itália e nós estávamos evangelizando em uma cidade, em Aversa, em Nápoles. E nós estávamos ali evangelizando muitas pessoas, tal, e andando pelas ruas ali. E a gente se deparou com duas senhoras.
E essas duas senhoras, elas estavam sentadas ali. Porque muitas vezes as nossas palavras, elas são fruto de uma sabedoria, mas elas também são fruto daquilo que a gente tem como experiência, que é o conhecimento. E muitas vezes a gente usa desse conhecimento para trazer luz, verdade ali para a vida das pessoas. Porém, a língua dificultava muito a gente se comunicar, a gente se falar. E foi engraçado que ela parou assim, e eu também parei, que eu falei para ela, eu desafiei ela, eu falei, agora é você aí que vai evangelizar e tal. Então imagina a crise que ela não ficou. E tinha uma pastora, duas pastoras do lado, eu e ela aqui, e eu vi que ela olhou, e ficou desse jeito mesmo. Ficou um silêncio, parecia que o mundo parou. Só que a sabedoria do Senhor tomou posse dela. Ela abriu os braços, aquela senhora se levantou, abraçou ela e começou a chorar. Isso é a sabedoria de Deus. É quando palavras não dizem nada, mas o nosso sentimento, aquilo que a gente expressa, exala o perfume do Senhor. Eu falei, uau, cara, eu preciso ter essas experiências para contar. Falei, que incrível isso, eu preciso buscar isso. Então isso é o quê? Intimidade com Deus, intimidade. Eu quero falar um ponto agora sobre o conhecimento. Eu quero ler na íntegra aqui o dicionário, diz assim: ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Cara, o conhecimento é aquilo que você busca no seu dia a dia, é aquilo que você tem como experiência. Ninguém segue pessoas sem elas serem relevantes, sem passarem coisas que vão fazer a diferença na vida dela. Alguém já seguiu alguma pessoa no Instagram, no Facebook, que a pessoa ela posta assim: hoje que dia, não sei o que será amanhã. Alguém já seguiu alguém assim? Ninguém segue pessoas assim, cara. As pessoas seguem você porque elas veem algo diferente em você, na sabedoria e no conhecimento que você busca no seu dia a dia. 3 áreas essenciais para buscarmos conhecimento espiritual. Cara, aqui está tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Tudo. Eu sei que aqui tem sabedoria e tem conhecimento. Sabedoria e conhecimento estão relatados aqui. Tantas coisas precisamos buscar. Quantas coisas nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Quantas angústias, lutas que os discípulos já passaram. E está aqui o segredo do sucesso. Muitas vezes nós queremos ser expert, e nós precisamos de fato ser expert na Bíblia, ser grandes homens, teólogos, mas precisamos praticar. Queremos ser teólogos, mas não praticamos o sermão da montanha. É meio sem nexo isso. Por quê? Porque o povo perece por falta de... porque não conhece aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não conhece aquilo que o Senhor sonhou para você. Então, queridos, adquire o conhecimento, buscando a palavra, buscando discernimento sobre isso. Cara, quando o Senhor falou isso comigo, quando eu tive isso como revelação, que Jesus rasgou o véu, cara, olha que loucura. Jesus está relatando algo em Êxodo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que você entra aqui. Eu falei, uau, isso vem da sabedoria, mas vem do conhecimento, da sua busca diária. Cara, quando Deus revela coisas para você, eu fico assim impressionado, como pode? Porque é o que? Conhecimento que a gente adquire buscando a nossa área espiritual, acrescentando na nossa área espiritual. Se a gente quer ser relevante, precisamos ser relevantes na área espiritual, buscando conhecimento. Muitas vezes nós falamos, e muitas vezes as pessoas elas estão tão abertas, que elas acreditam que foi Moisés que criou a arca. Porque elas estão tão ali com expectativa, querendo receber amor, que elas acreditam. É por isso que não se baseie, muitas vezes, entenda o que eu vou falar, a nossa liderança é uma liderança muito íntegra, mas busque na palavra de Deus aquilo que a gente ministra aqui. Busque isso, busque esse conhecimento, adquira isso, fora da área espiritual, a área familiar. Cara, quantas crises familiares a gente tem visto, quantas crises, divórcios, separações, como nós não sabemos lidar com os nossos filhos. Eu comprei um livro do pastor Ricardo Vasconcelos, quem esteve aqui na conferência, meus filhos são mal educados, e agora? Meus filhos não são, em nome de Jesus, mas eu preciso adquirir conhecimento sobre isso, eu preciso saber situações que talvez ele enfrentou, que eu vou enfrentar, para ter conhecimento, trazer a sabedoria e usufruir do poder de Deus naquilo. Então nós precisamos ter conhecimento, faz toda a diferença conhecer sobre a questão
assim, eu vou ser até um pouco mais profundo, mas fazer conhecimento sobre a questão a área intelectual de cada pessoa, a área sentimental. Você precisa descobrir o temperamento de cada pessoa, cara. Sabe por quê? Quando você descobre o temperamento de cada pessoa, você sabe lidar com cada temperamento, com cada pessoa. Então nós precisamos buscar sobre esse conhecimento. Eu tenho certeza que alguns aqui sonham em ser pastor, cara, você precisa entender sobre isso. Você precisa buscar esse conhecimento na sua família. Nós precisamos buscar o conhecimento na nossa família para saber como ganhar os nossos pais para Jesus, como ganhar os nossos filhos, como atrair eles de volta para a igreja. Precisamos da sabedoria e do conhecimento. Precisamos buscar isso. A terceira área, e eu creio que é uma área importante que o Senhor tem levantado muitos jovens e muitos homens que estão aqui, área profissional. Cara, se você quer ser relevante na sociedade, entenda que a sua área profissional, a sua área de estudo, ela é fundamental naquilo que você quer ser. Ela é fundamental por quê? Porque na verdade, as pessoas, como eu falei, elas te seguem, porque elas olham para você de uma forma diferente. E se você, na área que você atua, você não for diferenciado, se você não for ali, algo que as pessoas olham para você e elas admiram aquilo que você faz, você precisa rever os seus conceitos. Eu estou revendo os meus conceitos. Esses dias eu me ajoelhei, eu pedi perdão para o Senhor, falei: Senhor, me perdoa, se eu não fui relevante com nenhum cliente, se eu não fui relevante com nenhuma pessoa que eu atendi, porque a partir de hoje eu quero ser relevante em tudo que eu fizer na minha profissão. Eu quero ser diferente. Se for para criar algo, se for para criar uma palavra, se for para criar algo, eu quero fazer diferente. Cara, nós temos a sabedoria de Deus alinhada ao conhecimento. Isso é um boom na sociedade. Nós vamos criar novas coisas, nós vamos desenvolver novas tecnologias. Isso está diante da igreja, mas muitas vezes nós não temos percebido isso. Eu tenho entrado em crise com isso, vendo pessoas que não são cristãs, que não têm o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que não têm o Espírito Santo desenvolvendo tantas soluções para as nossas vidas. Tantas soluções para as nossas vidas. Imagina se o Mark Zuckerberg, ele é um cristão cheio do Espírito Santo. Cara, imagina a influência que esse cara não ia ter na sociedade. Imagina isso. Cara, Deus quer dar para cada um de vocês ideias novas, coisas novas, visões novas. É isso que Ele quer fazer, ser relevante na sociedade. Cara, quem me empolga com isso é Jonathan e Davi. As pessoas confundem, porque Davi diz que não encontrou nem em mulheres o amor que ele sentia por Jonathan. Olha que declaração profunda. As pessoas confundem, falam sobre homossexualismo de Davi e Jonathan. Cara, não é homossexualismo. Sabe o que Jonathan fez para Davi? Ele pegou aquele cara que não tinha nenhuma cultura, não tinha nenhum conhecimento, ele trouxe ele para perto, inseriu ele no meio da sociedade, inseriu ele nos reinos, e falou: Davi, está aqui, você está pronto, seja o rei de Israel. Isso que Jonathan fez com Davi, ele foi a ponte do conhecimento. Quantas vezes nós temos sido a ponte do conhecimento para a vida das pessoas? No seu trabalho, cara, você precisa ser diferenciado. Seja o que você fizer, você precisa ser diferenciado. Eu tenho entrado em crise, eu tenho orado sobre isso. Cara, quando eu falar no telefone, as pessoas precisam perceber algo diferente. Elas precisam perceber que eu conheço algo diferente, que eu busco algo diferente. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos exercer isso. Queridos, para mim chega de nós relembrarmos, e é bom, isso é muito bom, eu adoro relembrar, e eu gosto de falar, faz de novo na minha geração, Senhor. Mas cara, muitas vezes nós só temos falado sobre Lutero, Spurgeon, Tozer, nós só temos citado, mas praticar aquilo que eles praticam, está muito distante disso. Eu tenho falado, quantas vezes a gente tem praticado jejum de 120 dias, quantas vezes temos nos abstinado de tantas coisas, para viver o verdadeiro evangelho, para viver o reino de Deus, para ser relevante na nossa sociedade. Cara, avivamento para mim hoje, não é um monte de pessoas, é pessoas com o caráter de Cristo, pessoas manifestando, sendo relevantes. Isso é avivamento. A Rua Azusa teve menos pessoas do que a gente teve num Difflin Fest, se eu não me engano.
porque foram várias noites, se foram várias noites, teve muito mais pessoas, claro, mas muitos daqueles avivamentos que viveram numa noite, a gente teve muito mais pessoas aqui já, cara. Os caras fundaram igrejas em todos os continentes, porque aconteceu um avivamento na Rua Azusa. Cara, olha isso, a igreja, a Assembleia de Deus, é função do avivamento da Azusa. Cara, e hoje, quem é o próximo avivalista? Sabe quem são? Eu e você. Nós somos uma geração sem face. Não é uma geração que vai ser conhecida, o Walter, o Guilherme, o pastor Cleiton, o pastor Emerson. A igreja se manifestou no Brasil, ela foi relevante, ela se ergueu, ela tomou poder, ela foi relevante, cheio do Espírito Santo, o mundo foi transformado, os anjos começaram a subir e descer, e veio a nova Jerusalém para a gente desfrutar. É isso, cara, é isso. Queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar o pessoal do louvor. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor abriu o lugar. O Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Senhor sem Jesus. Jesus nos ensinou, Pai. Obrigado. Obrigado por nos ensinar o caminho da sabedoria. Pai, que essa sabedoria ela seja exalada agora e a gente possa adquirir conhecimento. Que a gente possa adquirir e entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nos ajuda a vencer as nossas frustrações, os nossos medos, Pai, as nossas angústias. Pai, amanhã é segunda-feira, a guerra está lá fora. Assim como Josafá, talvez nós não somos a maioria, mas nós levantamos louvores, adoramos o Senhor e olhamos para Ti, Pai, e o Senhor não julgará eles. Eu quero continuar esse texto dessa guerra que está em 2 Crônicas 20:14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia ou no meio da igreja. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, escutem isso. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Cara, não fica desanimado por conta da luta que você está passando, não fica desanimado. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Quantos de nós estamos hoje passando por desertos? Passamos por momentos de angústias, tristezas, muitas acusações dizendo que nós não vamos conseguir. Cara, olha o que diz isso, toma posse, toma posse. Vocês não precisam lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los. Amanhã eu, o Senhor, estarei com vocês. Cara, olha isso. Cara, cara, o Senhor está conosco, Pai. Pai, gera em nós
homens e mulheres relevantes em nossa sociedade, homens que não têm medo, porque a batalha, Pai, ela não é nossa, o Senhor já nos deu a vitória. Amanhã é segunda, cara, sai amanhã, tipo Thor naquele filme, eu tô com você, o Senhor está dizendo, eu tô com você, nada de desânimo, nada de tristeza, nada de frustrações. Cara, hoje você vai ter uma das experiências mais incríveis que você já teve. Não é porque eu estou falando não, é porque o Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Nós vamos bater nesse refrão. Cara, cante o mais alto que você puder. Você vai ouvir audivelmente o Senhor falar com você. Xerabas, xerabas, xerabalabas.